Amados, vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo número 5. Glórias a Deus. Saudade de vocês, amém, amados? Eu vim falando no caminho que eu custei aprender o nome Ibrenjig, amado. E até no meu telefone ainda está lá gravado o nome. Quando eu ponho no GPS, você chegou aí, Ibrenjig. Louvado seja. Aí mudaram o nome, amado, porque eu queria aprender o nome de Ibrenjig, eu não sabia falar direito. Eu sou igual o Cibolete. E aí mudaram o nome para ficar mais difícil para mim poder ser aceito como membro, amém, amado? Itinerário. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo número 5, né? E nós vamos ler apenas o verso de número 14, amém? 2 Reis, capítulo 5, apenas o verso de número 14. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês lembram que eu ensinei vocês aqui uma Bíblia de crente, uma Bíblia de quem não é crente? Quem lembra? O que é uma Bíblia de crente? Vocês lembram ou não? Estou lembrando aqui do nosso pastor, né, Gilvan, que participou conosco do culto dos balões. Você lembra? Aleluia. E havia uma razão por que o balão não subia. Você lembra disso? Não? Tem muitos anos, né? Amados, 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia de crente é uma Bíblia que você pode manusear ela. Então, a minha Bíblia aqui, ela está bem nova, então ela não é crente ainda não. Então, a Bíblia, as páginas estão coladas ainda. Então, a Bíblia de não crente é a Bíblia que ainda você não consegue manusear ela, você não consegue mover as páginas, não é, irmão? Quem tem Bíblia de crente aí, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A tradução que eu tenho diz assim, amados: então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou como uma carne de uma pequena criança, e ele ficou limpo. Tem a tradução aqui? Vamos ver isso aqui? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Podeis assentar, amém? Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Diga para ele: fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Bondoso Deus, amantíssimo Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença, te dando graça por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor já tem operado no meio de nós, Pai. Te louvamos por cada lar, por cada família aqui representada, e diante de ti, ó Pai, está cada necessidade, cada preocupação. O ano está iniciando, estamos no 8º dia. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui com os nossos amigos, com os teus servos, ó Pai. E, ó Deus, te damos graças por todas as orações que têm chegado diante de ti em prol das nossas vidas. Te louvo, ó Deus, pela minha querida esposa, nossos filhos, minha querida cunhada, ó Pai, Yolanda, por estarmos aqui com eles, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Fala conosco, obrigado pela tua santa palavra e pelo propósito que o Senhor tem com ela para a vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, Quinta da Vitória é o nome do nosso culto na Igreja da Fé, já há alguns anos também na quinta-feira. Deus tem várias maneiras de operar milagres. Várias maneiras, não somente uma maneira. E nessa palavra de hoje, o que Deus quer trazer para nós,
e chamar a sua e a minha atenção é que existem bênçãos condicionais, existem bênçãos incondicionais. Vou explicar para vocês. As bênçãos incondicionais, nós não precisamos fazer nada, não depende de nós, para nós tomarmos posse dela. A principal dela é a salvação. Foi graça, irmão, que eu venci, cheguei aqui. Lá no céu nós vamos cantar. Foi só pela graça de Jesus que eu venci, cheguei aqui. E falarei e contarei, foi Jesus que me amou e que por este pecador, quem conhece? A si mesmo, tirando lá do baú da Léa Mendonça, lá. É bem antigo esse louvor, mas lindo, não é? Foi graça, amados, né? Você não fez nada, ninguém faz nada para receber a salvação. É bênção incondicional. O ar, a chuva, o sol, Deus, Ele dá para bons e para maus. Então, são bênçãos incondicionais. Mas existem muitas bênçãos condicionais. E assim está escrito na palavra. Depende do que Deus pede e depende do que Deus faz. Você tem coragem de falar, será que esta bênção que eu preciso, ela não é condicional? Pode ser, amado. Inúmeras vezes. E a palavra de Deus está repleta disso. A história de Naamã é uma história que Deus me surpreende com ela. Porque Naamã era um homem abençoado. Eu peço para Deus diariamente a bênção de Naamã para a minha vida. Todo mundo perto de Naamã queria o bem dele. Isso é muito difícil. Tem gente que não gosta de careca. Pensa bem, eu era um cara cabeludo. Já imaginou como é que eu vou fazer? Aí, de vez em quando, eu dou um olho de louco, vou pôr uma peruca. Aí eu vou ficar até, mas não importa com a minha. Quando eu cheguei na América, os meus patrões tinham uma preocupação. Eu falei, com 15 mil você põe cabelo. Eu falei, não, eu não vou mexer com você não. Eu me amo do jeito que eu sou. Quem se ama aí, diga amém. Quem levanta a mão? Eu me amo, amado. Eu me amo. Eu não preciso que você diga que eu estou feio, bonito. Eu me amo. Eu olho no espelho e gosto de mim. E Deus quer que você se ama. Aí está o grande problema. Não é? Amém? Então, amados, nós precisamos estar atentos para isso. E Naamã era alguém abençoado. Todo mundo queria o seu bem. Até a menina, que poderia ter motivo para não gostar dele, ela que foi usada por Deus para que ele chegasse até a bênção. Quantas pessoas são um atraso de vida ou atrasa a vida das outras pessoas? Nós sabemos disso. Às vezes as pessoas olham com mau olhado, com indiferença uma pelas outras. Às vezes as pessoas podem adiantar o lado das outras pessoas. E às vezes as pessoas se dizem cristãs. Às vezes no meio familiar, às vezes seja onde for, por nada, por uma mínima coisa, as pessoas ficam de mal. Parece aquela coisa de criança, quando era pequena, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Bem... E às vezes por nada, né? A esposa fica de mal do marido, o marido fica de mal da esposa. E é muito triste isso, irmãos, para nós, né, que dizemos que temos um Deus dentro do nosso coração. Isso traz enfermidades, traz muitos problemas que às vezes nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida, por não permitirmos o Espírito Santo estar no controle de tudo. Todos nós passamos pelas mesmas provações, pelas mesmas lutas, pelas mesmas provocações. A diferença está em como nós reagimos a isso. A diferença está como o quanto que Deus está em nós para que a gente possa vencer tudo isso. Amém, amados? Aleluia? Então nós vemos que Naamã era super abençoado. E quando nós lemos aqui o versículo 14, observe comigo aí, vamos lá. Está aqui, pode pôr de novo aí? 2 Reis 5,14? Quem está lá? Amém? Aí, então desceu. Então nós vemos aqui que ele teve que tomar uma atitude. Nós vamos chegar em algumas coisas que aconteceu antes aí, né? Mas ele teve que tomar uma atitude. Foi
entregue para ele como se diz assim, a chave da vitória, para que ele alcançasse a cura, para que ele alcançasse o milagre. Quem sabe você já veio na Quinta da Vitória inúmeras vezes, e você que nos acompanha, você que está nos acompanhando. E quem sabe Deus já falou para você e já te deu a vitória. Só que você ainda não tomou posse. Por quê? Porque você não fez o que Deus falou. Porque é uma bênção condicional. Vou fazer um parênteses aqui e vou falar da história de uma irmã, que a gente se tornou babá das crianças dela na igreja. Ela não ia na igreja por alguma razão, mentia e tudo, mas ela deixava as crianças ir. Quem pode dar glória a Deus comigo? Glória a Deus. A igreja aqui quer ser babá de criança? Quem quer? Diga amém. Amém, amado? Claro. Deixai vir a mim os pequeninos. Só que, amados, o inimigo estava por trás daquilo para que ela não fosse à igreja, o marido dela não fosse à igreja. Então, sempre ela inventava uma história, como muita gente inventa. Só que por trás disso estava o inimigo, estava preparando um arapuco, uma cilada, né, mas, e pegou eles. Ela começou a ter uma aversão pelo marido. A gente não sabia de nada da história. A gente só fazia o dever de agência de Deus, chamar a pessoa para vir para a casa do Senhor. E ela deixava as crianças virem. E aí o que aconteceu? Ela vira para o marido e falou assim, nós vamos dar um tempo. Sabe? Nós vamos ficar separados e tudo. Só que ele ficou muito triste. E a gente não estava sabendo nada, isso aí a gente ficou sabendo depois. E ela ficou lá com as crianças dela, e ele teve que sair, não separar apenas de quarto, não, teve que sair de casa e tudo, né? Só que ele ficou muito triste. E ela, então, ela passou a ter relacionamentos extraconjugais. Uma mulher sozinha. É como, por exemplo, às vezes a pessoa vem de outro estado para o Rio, vai para São Paulo, se não vigiar, vai acabar arrumando outra família, iniciando outra família e destruindo o lar que ele tinha anteriormente, lá de onde ele veio. A mesma coisa é a história na América, mas é um lugar muito difícil para se viver, é o contrário do que muita gente pensa. É o lugar mais fácil, famílias são destruídas, os filhos vão para as drogas. Então, amados, qualquer lugar pode ser bom para viver, seja onde for, na comunidade, se você e eu tivermos Deus. Quantos creem nisso, amado? Quantos creem? O negócio é que tem que ter Deus, amado. Aleluia. Você e eu com Deus, a gente pode viver em qualquer lugar e sermos abençoados, amém? Não é o lugar que faz você ser abençoado. Então, a gente tem jovens lá que nós fomos pegar no aeroporto e acabaram depois entregando as suas vidas em overdose de heroína e tantas outras drogas. Então, é real. Lares e mais lares você vai. E esse lar é uma história. E aí, então, o que aconteceu? Ele ligava para as crianças, ele comunicava com as crianças, e um dia ele ligou, ela não estava lá. E ela tinha ido tomar um café. Um café no lugar que chamava Café Aurora, o nome do lugar era café. Eu coloquei Café do Diabo, pus o nome naquele lugar, Café do Diabo, mas café miserável isso, não é? Hein? Café Aurora. Nem existe mais, glórias a Deus por isso, amado. Mas era bonito, viu? Só você falar, vou entrar tomar um café, ué. Quem não gosta de café? Amém, amado? E ela foi para o Café Aurora, e quando ela chegou em casa, quem estava lá? A polícia. E não tinha os filhos mais. Da noite para o dia, amado. Ela perdeu os filhos num piscar do olho, por um maldito café. E por não ouvir a voz de Deus. E aí então, amados, o que Deus fez? Me escondeu dela. Porque antes, quem andava atrás dela eram os irmãos da igreja, o pastor Marcos Nascimento. Aí então, amados, como agora ele estava em apuro, ela não conseguia me encontrar. O telefone era o mesmo, e tudo era o mesmo. Mas Deus sabe tratar com o ser humano. Alguém pode glorificar o nome de Jesus? Amém, amado? Então deixou Deus ela em aperto. E aí o pior aconteceu. Além dela perder os filhos, ele veio embora para o Brasil com os filhos. Porque quem tinha agora o direito perante a justiça era ele. Já imaginou o rolo que aconteceu? Você que é mulher, imagina bem. Da noite para o dia, você ficou sem os seus filhos, um casal, um menino e uma menina, que foi embora daquele país com o seu homem por causa de uma loucura, por causa de aventura, por causa de tomar um café do diabo, sabe lá o que é, Deus me perdoe, não é? Amém, irmão? Então, mas olha a confusão, o rolo todo. Aí então ela consegue me encontrar, fala, pastor Marcos, o senhor pode vir aqui e tal, eu não sabia de nada da história, fui lá como um pastor, normal, natural,
E aí, quando cheguei lá, a cozinha tinha pego fogo, eu vi que o diabo tinha feito uma festa ali, sabe, a parede e tudo. E aí, então, ela começa a chorar, começa a confessar e falou tudo que eu estou dizendo aqui. Que ela mentia para a igreja, para não ir. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Amados, não é o pastor Mateus, não é o pastor Sérgio, não é os obreiros, não é ninguém que está convidando você. Quem está chamando você é o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Abre o teu olho. É Deus que está chamando para você para a oração da madrugada. Quando você põe um convite, amado, quando eu ponho um convite, eu não ligo, irmãos. Às vezes eu ponho um convite, vai uma pessoa, às vezes não vai nenhum. Mas o meu trabalho, na verdade, Deus está me usando, porque Ele que está chamando. A igreja, a noiva diz, vem. Mas um dia ela vai parar de chamar. É a realidade, amado. E nós não ficamos tristes com isso, não. Nós somos emissários de Deus. A própria Bíblia diz, a igreja e a noiva diz, a noiva somos nós. Você pode dizer glória a Deus, amado? Às vezes as pessoas não entendem o que eu estou fazendo, às vezes, quem sabe, minha própria esposa, meus filhos, mas é o chamado de Deus. A igreja e a noiva diz, vem! Vem, minha irmã! Vem, minha sobrinha! Vem, meus netos! Mas esta voz um dia vai parar, amado. E está quase chegando a hora. Mas nós estamos cumprindo o dever de Cristo. Quando glorifico o nome de Jesus, foi feito um posto, foi feito um convite, eu coloquei em vários lugares, a igreja aqui também colocou, o convite foi feito, mano. E aí então ela conta a história. Aí vem o pior. Pastor, ainda tem pior? Muito pior, mano. Porque ele era o pai biológico das crianças. Ele casou com ela, deu nome para ela, deu nome para as crianças. Agora imagina você, a sua cabeça como mulher. Você apronta com o cara, você fala que está enjoada dele, vai dar um tempo, e ele fica muito chateado, muito com raiva, sabe, amado? E aí, então, perante a justiça, de lá que vai ter que ser obedecida aqui, quando diz amém, amado? Porque ele abandonou o menor, amém, amado? Ela é considerada por qualquer juiz como uma mãe irresponsável. Você está entendendo, amado, o que está acontecendo? Quando a pessoa quer fazer hora com Deus, quando a pessoa não quer obedecer a Deus. E aí, então, eu estou escutando aquilo lá. E como graça que Deus tem me dado, amado, eu falei, irmã, você está mais que perdoada. A mim, você não ofendeu em nada. Mas eu vou falar algo para você. O pai dela aqui em Caxias, o pai estava aqui, eu creio que já faleceu, falava para ela vir embora. A mãe em Poços de Caldas falava para ela vir embora. Um tanto de gente falava para ela ir embora. Eu falei assim, não, amado, você não vai escutar a voz de ninguém. Do chicote de Deus ninguém foge, amado. Deus te permitiu isso porque Deus te ama, mas Deus quer te corrigir. Deus quer que você saiba que Ele é Deus. Amém, amado? Tem gente que não respeita Deus, mas acha que Deus não existe. Deus existe, amado. Ele é um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. E olha que rolo, que confusão que aconteceu. E na hora que Deus falar no seu coração, nem a mim você vai escutar. Eu vou te falar através da palavra. E aí contei para ela a história, amém, amado? De Deus com Natã e com Davi. Mas não é com Batseba, não. Imagina bem, chega alguém aqui na igreja, vira para o pastor Sérgio, para a pastora Léia, e fala, ó, pode ficar despreocupado. Eu vou dar todo o capital, vocês vão fazer isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. E Deus então fala assim, eu não quero. É? Foi isso que aconteceu. Davi queria, mas Deus mandou Natã falar para ele que eu não quero. É a vontade de Deus? Amém? É sim ou não, amado? Então eu falei para ela, amado, preste atenção, procura ouvir a voz de Deus, não apavora. Você não vai adiantar, não. Você pode ir para o Brasil, que ele vai ficar com seus filhos lá, na sua cara, e você não vai poder fazer nada. Mesmo não sendo pai biológico. Porque ele está com um documento contra você que pesa muito. Alguém está entendendo o que está acontecendo, amado? Só Deus vai poder resolver isso. E você tem que estar nos pés dele. E a Bíblia diz, buscai, diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um corinho que a gente canta bem antigo também. Buscai primeiro o reino de Deus
e toda a sua... Você sabia que quando a gente estudava no passado, os mais antigos aqui, os vovô igual eu, bisavô, eu agora já sou bibi também, a nossa aritmética não era nem matemática, era cantada. Quem pegou isso? Era cantada, porque a gente aprende mais, sabia disso não? Um mais um, dois mais... Era tudo cantado. Então, os louvores eram com versículos. E hoje você aprende muita Bíblia, às vezes, através da adoração. Amém, amados? Então, amados, Deus propôs milagre para a vida desta mulher, através de quê? Vocês conseguiram pegar? Da obediência. Você me desobedeceu o tempo todo. Eu usei o pastor Marcos, os obreiros da igreja, mas você não quis ouvir a minha voz. Ele vem até você, você vai até ele com a urucubaca que você arrumou para a sua vida. E ele está dizendo para você que se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, eu vou resolver isso. Vocês entenderam ou não, amado? Ele está te dando a vitória, o milagre, que se conquista através da obediência, amados. Este é o negócio de Deus conosco. Desde Adão e Eva, o que Deus quer de mim e de você, a obediência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu quero fazer isso, mas não vou fazer isso porque isso não agrada o meu Senhor. Lembra de José? Por que Deus colocou ele no palácio? No meio do caminho, ele teve muita oportunidade do diabo puxar o tapete dele. Ele podia pensar, eu vou me dar bem, eu vou usar essa porta aqui, a mulher de Potifar, está tudo tranquilo, amém, mano? Eu estou arrebentado mesmo, meus irmãos não valem um tostão furado, eu estou aqui por causa deles, acabaram com a minha vida. Deus, eu amo Deus, Deus me ama, mas eu estou aqui nessa situação, né? Eu vou pegar essa brecha aqui. Mas ele não faz isso. O que ele falou? Como eu poderia fazer isso? Para o Potifar, para o meu próximo. Porque a pessoa diz que ama a Deus, tudo que ela faz, faz mal para o próximo. Mentira. Então Deus está contemplando todas as coisas. E aí então, amados, a maioria dos milagres que acontecem, e está escrito na palavra de Deus, aconteceram através da obediência. Adão e Eva, mas foram expulsos porque desobedeceram a Deus. Preferiram obedecer o inimigo. Muitos estão atrás das grades porque preferiram obedecer o inimigo. Amém, amado? Tanto eu como todos nós passamos pelas mesmas situações. Eu vou resolver isso na minha maneira, né? Na carne. Tudo. Deus fala, não faz isso não, deixa eu resolver para você. Então são bênçãos condicionais, sabe? Deus ter misericórdia da minha vida, amados. Eu talvez não era nem para estar neste mundo mais. Hoje eu olho para a história de muitos irmãos que já não estão mais neste mundo, que não tiveram a graça de ver os netos. Eu tenho um neto com 27 anos, que é pai da minha bisneta Amília. Então isso são bênçãos de Deus, né? Salmo 128. Feliz verá o filho dos teus filhos. Então são promessas. E as pessoas não tomaram posse porque foram desobedientes a quem? A Deus, amados, a Deus. E Naamã, ele conseguiu porque ele tinha muita gente que amava ele, sim, mas ele tinha que tomar uma decisão própria. Obediência é algo que você que tem que tomar. Ninguém pode tomar por você. O jovem, por exemplo, na América, ele tem o direito legal, menos em Nova York. Nova York ninguém tem direito de nada, mas a pessoa engana. Eu vou para Nova York. É melhor ir para a Califórnia, andar sobre as ondas. Nova York você não tem direito de nada, você não tem não. Um privilégio você ter carteira. Nova York é um estado dos Estados Unidos diferente, é um lugar que eu moro, mas a pessoa diz, não, você não tem direito de nada, tem direito de ficar calado. Nem parece que é América, mas é um lugar que tem tudo que você imaginar, toda raça de gente. Sabe? E você fala, pô, o americano mesmo fala, estou em outro mundo, na minha terra. Sabe?
Você não tem direito de ter, eu tenho direito de ter carteira de motorista. Não, é privilégio. Eu estou te dando um privilégio de você dirigir aqui e você tem que se comportar. Aí na América, aí no país inteiro, o jovem pode tirar a carteira de 16 anos. Mas eles falam para ele, 9 horas você tem que estar em casa. E se eles pegar você na rua, depois das 9 horas você vai ter problema. Aí eu ensinei mais de 200 pessoas a dirigir na América e a tirar carteira de graça. Todos os meus filhos, netos, sabe, amados? E pessoas e mais pessoas. Eu lembro do meu neto Caleb, porque ele me chamou muita atenção, porque ele só aprendeu no highway, na estrada, porque ele mora no subúrbio, e até para fazer estacionamento era difícil de encontrar um lugar para aprender a estacionar. Sabe? E ele é um show de bola, mas louvado seja o nome de Jesus por todos os meus netos, mas o Caleb, vocês conhecem desde bebê, que ele vem aqui desde 1 ano de idade, né? Ele não saía. Ele tirou a carteira, 9 horas em casa. Então, obediência custa, mas vale. E então, amados, nós vemos que Adão e Eva perderam o paraíso, trouxeram pecados para todos nós, pecado original, amém, amados? Aleluia? Por causa da obediência. E obediência é sinônimo de bênção. Desobediência é sinônimo de maldição. Pode colocar Deuteronômio 28? Todo o capítulo de Deuteronômio 28 fala de bênção e maldição. De 1 a 14, Deuteronômio 28, 1, se você puder, aí fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mulher, o teu lar está destruído, os teus filhos estão na mão de outro homem, você pisou na bola, você agiu errado, mas eu posso reverter tudo isso. Desde que você me coloque, o meu servo foi tomado por mim para entregar a minha palavra para você, não é a palavra dele não. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. E não foi isso que Elias falou para a mulher lá de Sarepta, a viúva? Antes ela tinha um marido, deixou dinheiro para ela, e ela foi gastando, foi acabando, ela tinha uma pensão alimentícia daquele marido. E aí então chegou a hora de Deus entrar em ação. Ela tinha a última farinha e o último azeite, e o milagre que ela tanto precisava. A vitória dela dependia dela obedecer. Será que esse milagre que você precisa, Deus já falou para você e você não prestou atenção? Ele quer a sua obediência. E o que Deus vira para ela? Já imaginou, mas eu chego lá na sua casa, você tem a última farinha, a última azeite. Pois é, eu estou sentado aqui na mesa, ainda põe o pé para cima assim. Ó, Deus falou para você fazer a comida para mim primeiro. Você vai, pastor, é folgado pra caramba, eu não. Vem lá dos States, ainda vem falar para mim que vai soltar os cachorros em mim. Quando glorifica o nome de Jesus, irmão? Não, você lê a Bíblia, parece estranho. Às vezes Deus pede para você algo, irmão, parece loucura. Mas Deus nunca pede nada para a gente, porque Ele não precisa de nada, porque Ele quer nos abençoar. O que Deus quer é a nossa obediência. O que Deus pede para Abraão? Ele deixa permitiu aquela confusão entre os irmãos Ismael e Isaac. Amém? É isso mesmo? Não é isso? E aí Ismael vai embora, então ele não tem aonde se consolar. Eu perco um filho, eu tenho outro, eu me consolo nele. Aí depois que vai embora, Deus então chega para Abraão: Abraão, você me ama? Você me ama, Abraão? O senhor sabe que eu te amo. Ou então você vai pegar o seu filho, o único que você tem, e você vai entregar ele para mim. E aí o milagre foi por causa de quê? Obediência, irmãos. Obediência. Está ele lá seguindo com o Isaac. O Isaac falou: meu pai está ficando caduco. Preparamos tudo. Ele era acostumado a ver o pai dele sacrificar. Amém, irmão? Levantar o altar. Pai, ele vira para o servente e falou: oh, vocês podem ficar aqui. O negócio é entre eu e Deus e meu filho. Nós vamos voltar e nós vamos subir e vamos voltar. Ele tinha essa convicção. Mas no caminho, Isaac vira para ele e fala: pai, cadê o sacrifício? Nós esquecemos, o senhor não trouxe o sacrifício. Deus proverá. Deus proverá. Deus está escutando tudo de camarote, assistindo. Volta minha alma ao seu repouso. Será que você acredita que Deus vai prover? Tem gente que recebe a notícia, irmão, arranca o cabelo. Eu não tenho nem cabelo, porque eu vou arrancar cabelo. Está doido, cara? Não. Eu tenho que confiar que a minha vida está nas mãos de Deus, amado. Aleluia. E viver nessa dimensão. Deus não permite nada, ao contrário.
Tudo acontece, irmãos, e Deus está vendo. Deus está permitindo. E aí, amados, ele vira para o filho e fala que Deus vai prover. E aí chega lá, ele coloca o menino, no mesmo jeito que ele coloca o carneiro, coloca o carneiro ali, e quando levanta o cotijo, brada a Deus do céu: Abraão, agora eu sei que tu me amas. Aí está o cordeiro. Pode sacrificar isso aí. Alguém pode adorar o Senhor, amado? Deus quer de você obediência. Vira para o teu irmão e diga isso: Deus quer de você obediência. É de obediência. E aqui está, amado: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora olha o 2, o que diz. É muito forte isso aí, amado. Olha. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção vai atrás de você, a bênção vai bater na sua porta. O visto que você tem plano, você vai acontecer as coisas. O milagre que você precisa. Virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires. Esse ouvir aí não apenas de escutar, ouvir, obedecer, amados. A voz do Senhor teu Deus. O milagre da obediência. Então nós vemos, amados, que Naamã, ele obedeceu. A voz começou quando? Com a empregada. A voz de Deus chegou na casa dele. Naamã, esposa de Naamã, aqui é o Deus vivo e todo-poderoso. A pessoa olha para você, mas é o obreiro Gilvan, que falou: que obreiro Gilvan? Ele é apenas um conduíte, ele trabalha com eletricidade também, é um condutor. Deus é que está falando, Deus é que está por trás do negócio, amado. Sabe? A gente vê o ser humano, mas imagina que Deus é que está atrás, porque Deus te ama, Deus quer que você tome posse da vitória. E a bênção que, quem sabe, você tanto está buscando de Deus, ela não é incondicional, você tem que pagar um preço por ela, e o preço da obediência. Alguém pode glorificar o nome de Jesus, amado? E aí a bênção vai te encontrar, não tem como. Ele vai fazer com que ela chegue até você, porque você obedeceu a voz de Deus. E Naamã obedeceu. A menina fala com a esposa dele, a esposa fala com Naamã, Naamã fala com o rei. Amém, mas olha a cadência. Então o rei manda carta, manda dinheiro, manda bens, amém, mas aí o rei de Israel no meio do caminho pipoca, né? E então fica sabendo, ó, manda ele vir aqui, porque ele vai saber que aqui tem Deus em Israel. Olha que coisa tremenda, amado. E aí ele vai no caminho, né? E quando chega lá, e aí o instinto de orgulho, Eliseu nem dá bola para ele, que Eliseu era tremendo, né? Um dos profetas mais incríveis da palavra de Deus. Ele não dava cartaz para ninguém, mas enfrentou vários reis, brincou de gata cega com o próprio rei da Síria, virou para Deus e falou: Senhor, faz eles ficar cegos. E Deus então põe eles cegos. Vocês estão procurando quem? Já imaginou? Eliseu, o careca. Ah, é? O calvo? Tá bom, vem que eu vou levar vocês até ele. E aí vai aquela turma de homem, irmão. Dois. E o menino, o moço dele, já imaginou? O servo dele que está trancando de medo lá, né? Mas, e vê aquele profeta, aquele homem de Deus maluco da cabeça, não é? Olha que isso é aqui, está aqui. Abre, Senhor, os olhos dele. Eles estão dentro de um barril de pólvora, cercado por Israel. Era só tirar lança e fogo. E o rei de Israel falou assim: mamão com açúcar, vamos matar. Não, pera aí. Dá comida para eles, dá tudo para eles. Quando vocês conseguirem alguém, que lição, amado. Que lição, que maravilha. Então nós vemos, amados, que verdadeiramente Naamã foi cabeça dura. Ia perder a bênção. No final, quase perto, vira para o teu irmão e diga para ele: você está perto da bênção, obedece. Você está bem perto da bênção. Não seja cabeçudo como Naamã, não. E aí então, amado, Naamã, quem pensa que é esse Eliseu? Rapaz, você esqueceu quem é Eliseu? Você esqueceu quem é Eliseu? Que nem o seu rei, ele brincou com vocês de gata. Você esqueceu quem é Eliseu? Ele está mandando você mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, apenas isso, né? Mas ele saiu indignado, queria desobedecer. A obstinação humana é a desobediência. O ser humano está sempre voltado à desobediência.
A criança, o filho, você vê que a criança pequena, você fala com ele uma coisa, ele quer impulsionar a fazer o que ele quer. Amém, amado? Porque essa é a natureza pecaminosa. É por isso que em Cristo, em nós, nos leva a obedecer, a fazer com que este corpo seja escravizado e seja tomado pela vontade de Deus. Vocês glorificam o nome do Senhor, amado? Você vê uma criança pequena, amado. Ela é levada. E a mãe, às vezes, tem que dar uma psicotapa, né, amado, de levinho? Hein? É assim. Porque ninguém é de ferro, né, amado? Quem pensa esse pirralho que ele é, né? E trunfa a cara, ainda faz bico, não? É o ser humano. Tenso a desobedecer. E aí está indo desobedecer. Não, aí chega Deus de novo com quem? Com os seus oficiais. Meu Pai. Olha como é bom ter gente que nos ajuda a alcançar a bênção. Segura na mão de quem está perto, me ajuda a alcançar a bênção. Me dá uma palavra, aleluia, amado. Porque tem gente, amados, que às vezes, né, em vez de só incentiva coisas ruins para nós. E chega os oficiais e falam, o que ele está pedindo? Está pedindo algo difícil. Você precisa de um milagre. Já imaginou se eu e você tivéssemos lepra, amado? Né? Hoje tem muitos recursos científicos, né? Mas a pessoa tinha que ficar afastada, todo mundo tinha medo, não é? Doença contagiosa, de pegar e tudo, não é verdade? E aí então, Deus usa aquelas pessoas. Obedece, não. Você quer tomar posse da bênção? Obedece. E aí nós vimos, e desceu Naamã, mergulhou Naamã e alcançou a vitória. Qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? Obediência. Caná da Galileia. Ele não fez nada. Não foi a fé de ninguém. Não foi a ordem de Maria. Ele falou, enche de água. E está lá o servente. Foram encher de água. Trouxeram para ele, ele falou, agora mostra ao mestre Sala. Obedece de novo. O que aconteceu? O milagre da obediência. Você pode adorar o Senhor? E Lucas 17, 10 leprosos. De longe, novamente pessoas leprosas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nos cura, nos limpa. E Jesus então fala para ele, vai e mostra aos sacerdotes. Jesus não falou, vocês estão curados. A fé de vocês curou vocês. Não. Bênção condicional. Vai e mostra ao sacerdote. Aí eles vão. Um deles viu no caminho. O milagre aconteceu na medida que ele se colocou para obedecer. Você pode adorar o Senhor, amado? E aí ele voltou glorificando a Deus. Agora eu dou glória a Jesus. Aleluia. E você, está precisando tomar posse de um milagre? Está precisando? Você quer obedecer a Deus? Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, papai, o Senhor marcou esta noite para confirmar em nossas vidas o milagre da obediência, ó Pai. O milagre da obediência. Eu não sei se o conjunto já tem um louvor especial, mas se vocês puderem cantar, né? Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Eu não sei se vocês sabem, amém? Fala comigo. E Deus veio falar com você. Deus quer que você tome posse desta bênção, assim como aquela viúva lá em Sarepta. Ela estava esperando a morte para ela e para o filho. Mas o milagre foi até ela, até a porta dela, através de Elias. Era só ela obedecer. Assim também essa irmã, que Deus batizou ela na Igreja da Fé, ela esperou 5 ou 6 meses, fizemos uma coleta, ajudamos, ela ganhava $300 por semana, de 6 a 6, 12 horas por dia.
fazendo mais de 150 sanduíches de manhã para uma escola. Ganhava muito pouco em relação ao custo de vida que é na América. E aí ela voltou para o Brasil, o rapaz já tinha arrumado outra mulher, Deus tirou a mulher do caminho dele, restaurou a união deles, e depois de 5 anos, Deus levou ele. Porque Deus também não gostou do que ele fez. Mas ela obedeceu à voz de Deus. É uma grande obreira do Senhor. É enfermeira, cuida de idosos, e é um troféu de Deus, da Igreja da Fé. Porque ela obedeceu à voz do Criador. Não a voz do pastor Marco. Não a voz ministerial. A voz de Deus. Uma mulher que tinha perdido tudo. Perdido seus filhos, perdido sua honra. E Deus restaurou tudo. A única coisa que Deus quer desde Adão e Eva é a nossa obediência. E hoje tem milagre de obediência aqui.